I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Ana Luísa, eu estou muito feliz e grata por você estar aqui hoje. Você está disponibilizando o seu tempo e o seu conhecimento para esclarecer, para explicar para a gente o que é a constelação familiar, como que ela funciona, como que ela pode ajudar. Mas primeiro eu gostaria de saber um pouquinho sobre você. Como que a terapia entrou na tua vida? Como você decidiu ser terapeuta? Como que isso aconteceu? Me conta um pouquinho da sua história. Vamos lá, vamos ver se eu vou corresponder à sua expectativa, né? Tenho certeza que sim. Então, eu me chamo Ana Luísa, eu vou me apresentar porque na constelação a gente se apresenta o nome completo, né? Ana Luísa Duarte, sou filha de Amâncio Teodomiro Duarte e Vera Floriano Duarte. Esse é o sistema que eu vim. Então, eu estou apresentando para vocês aqui hoje. Bem, é bem interessante a essa questão com a constelação familiar, porque devido a um acontecimento na minha vida, eu tomei consciência dessa prática, né? Que é muito interessante. Eu precisei dela e eu estava em Curitiba, fazendo um curso que não tinha nada a ver com constelação familiar. Estava fazendo uma outra técnica de terapia para receber o conhecimento e passar para outras pessoas, né? Então, eu estava numa fase bem complicada da minha vida, onde trouxe essa consciência, essa clareza do que é constelação familiar, que até então eu não sabia. Mas claro que naquela época é tipo assim, nossa, é tudo novo, o que é isso? Dá um pouquinho de medo, né? Fica meio aflita. Mas no primeiro momento eu fiz online, né? Com um grupo online de uma professora minha, que era de outra técnica, que ela era consteladora naquela época. Então eu precisei, não sabia, né, do que se tratava e entrei ali no meio dessa... Meio caiu de paraquedas. Mais ou menos isso. E foi interessante que ela estava fazendo com um grupo presencial e ela fez a conexão online daí, né, para que eu pudesse participar também naquele dia. E, nossa, foi fantástico você ver a atuação das pessoas que estavam representando e você sentir toda aquela emoção, você sentir realmente que aquilo aconteceu, que você estava num padrão vibratório que você não entendia até então, porque bloqueava algo na tua vida. Então também tem os bloqueios através das nossas emoções, né? Que a gente vai procurar, vai buscar o que afeta, né? Relacionamento familiar, relacionamento pessoal, profissional. E aqueles eram dos bloqueios, o medo, né? Que o medo te causa bloqueio. Que não é o medo do que você vai receber, não é a cura, né? Porque você vai receber uma consciência do que está acontecendo para que você possa atuar você mesmo com a cura. Então, por isso que tem pessoas assim que tem coisas que se repetem, né? O tempo todo, né? Padrões, né? O mesmo acontecimento. Hoje acontece uma coisa, depois acontece mais ou menos a mesma coisa e de novo, e de novo, e de novo. Num contexto diferente, né? Isso, de cada pessoa, da origem que ela veio, do que tá lá atrás, porque muitas vezes a gente não sabe o que aconteceu lá atrás. Então, o campo da constelação familiar, ele traz essa consciência como uma expansão dela. E não é só lá atrás, quando tu fala só pai e mãe, né? Não. É os antepassados, sim, né? Toda a tua origem, de onde você veio, porque já fala a técnica, né? Que Bert Helling, ele foi estudar isso, ele foi vivenciar isso. Então, antes de ser constelação familiar, ela já veio num padrão de ancestralidade que é xamânica. Por quê? Porque ele estudou, né? Ele viu, ele presenciou na época com o povo Zulu, né? A tribo Zulu da África do Sul, vendo como é que interagia os padrões lá, né? Dessa questão de ancestralidade, saber de onde veio, a origem, o que afetava, né? Todos os padrões negativos, até mesmo de ansiedade, depressão, né? Essa busca que a gente tem, o vazio que não é preenchido. Então, ele foi estudar isso, ele teve uma vivência, né? Dentro dessa tribo. Dentro dessa tribo, do povo Zulu, para depois sim trazer a técnica de constelação familiar, né? Que hoje, que também ele
trouxe essa questão muito a fundo, né? Por quê? Porque ele teve que estudar, como todos que entram, né? Sim. Como constelador. Então, assim, não há nada certo ou errado, o estudo, a forma que você trouxe essa consciência para a tua vida. Mas que você tem também que preservar a origem de onde ela veio, né? Que é dele, né? Do que ele passou como psicólogo, filósofo, né? Toda uma transição para trazer esse conhecimento que hoje atua na nossa vida, né? Eu tinha a questão de bloqueio com o medo de estar aqui hoje, digamos assim, né, da mídia. Então isso é um bloqueio. Da onde vem esse bloqueio? Então eu vou procurar dentro da técnica, né, do facilitador, do constelador, eu ser a constelada, para trazer clareza e consciência de como eu posso me portar, e que vai me trazer leveza, né, vai me trazer mais paz, mais conhecimento disso. E quando, por exemplo, um exemplo como o teu, tu tinha medo de se expor, né, da mídia, de câmera e tal. Aí você identifica isso. Sim. Aí você dá as ferramentas para a pessoa enfrentar esse medo? É assim que funciona? Ou você abre alguma coisa na limpa realidade, lá, sei lá? Traz clareza, né? Quando você entra dentro de um campo, ele apresenta, porque assim, ó, no campo da constelação, você pode definir o que você quer trabalhar ali como profissional, relacionamento pessoal, ou até mesmo uma questão organizacional da tua empresa, entendeu? Tudo num contexto da constelação tem uma origem, tem uma ordem, que se chama Ordem do Amor, né? E tu constela uma empresa, por exemplo. Eu tenho uma empresa e eu quero constelar a minha empresa. Isso é possível? É possível. Que O nome, empresa, animais, através de representantes, né, de um campo, como se fosse um chamado campo morfogenético. Por quê? Porque tem uma delimitação ali, tem que ter um campo de energia, ele não pode ser expandido, ele tem que ficar ali para ser visto. Então chama campo morfogenético. Que interessante. Entendeu? Para ser atuado ali. Então, digamos que você queira... tem um bloqueio ali da questão do sentimento com relacionamento, né? Um padrão que você repete de alguém da tua família. Talvez da mãe, do pai, ou até lá de trás, do teu avô, bisavô, né? E aí, tipo assim, que nem uma pessoa que tem um relacionamento e nunca dá certo com ninguém. Isso. Tá? Sempre começa um relacionamento, termina, só troca 6 por meia dúzia. Vamos chamar tem assim. Um vazio ali, digamos. Tem um vazio ali que precisa ser preenchido. E tem que ver a origem dele, de onde ele veio. Daí ela vai, identifica, você ajuda ela a identificar no campo Isso, dela. Ele traz a consciência, né? Ele manifesta dentro do campo a origem dessa questão dos representados, tanto quanto de boneco quanto de pessoas, né? Que atuam ali como representantes. Entendi. E deixa eu te perguntar uma coisa. Isso tem alguma coisa a ver com religião? Ou isso não tem nada a ver com religião? Não, isso não tem nada a ver com religião. Tu pode ser católico, tu pode ser espírita, qualquer coisa. Não tem nada a ver. Nada porque te tem impede. esse mito, né? Tem, que mas não acha é. que é, né? Mas não tem nada a ver. Nada a ver com religião, tá? Ele é um campo que vem já lá de trás dos teus antepassados, que repete essa questão através da vivência que você teve. Digamos assim, eu nasci numa família que repete um padrão que eu não sabia, digamos assim, que está oculto ali. E eu tô repetindo. Por quê? Porque aquela doença está acontecendo se eu estava saudável. Entendeu? Por quê? Porque através de uma fidelidade àquela pessoa, ou a morte de um excluído, né, que já foi uma questão de que não prosperava, né? Então, é como se fosse falar assim, uma promessa, pai, eu vou ser um jogador de futebol, entendeu? Ele já atua como uma fidelidade ali. Entendi. Entendeu? Daí você traz esse processo. Então, você tem que trazer para o campo para tomar consciência e assim você ter leveza com você mesmo, porque daí você tomando consciência daquela questão, tanto no relacionamento, do que você traz, quanto do teu próprio profissional, né? Que às vezes você fala, puxa, eu sou próspero, mas o dinheiro não fica comigo. Ganha, perde, ganha e perde. Então, né? tem que, exatamente, ele traz a raiz para que você tome a consciência e coloque em ordem aquilo dali. Entendeu? Entendi. E a constelação, ela é para todo mundo? Criança pode constelar? Uma criança, a gente pode acessar esse campo da criança? Por exemplo, um caso.
Quando eu estava grávida da minha primeira filha, eu era casada com meu primeiro marido e eu tive muitos problemas pessoais com meu ex-marido. E eu estava grávida de 6 meses. Então, dizem, né, que acredita-se que a criança sente tudo que a mãe sente. Então, vamos supor que alguma coisa ficou gravada na minha filha. Se eu quiser trabalhar algum trauma que eu passei para ela, uma tristeza que eu passei para ela, isso é possível? É possível sim, através de você, trazendo, né, através de você esse assunto lá, essa questão, né, que vai surgir como um tema dentro do campo, né, para ver o que bloqueia ela, o que pode, né, trazer lá na frente, causar uma desordem, né, nela, no caso desse sistema que ela veio, do que você recebeu ali. Não pode constelar, não. Ela é representada, né? Você... Ela criança não, mas eu como mãe constelo para ela. Sim. Seria isso, né? E também tem a questão um pouco assim do entendimento. Uma criança um pouco maior pode usar o sistema lúdico, né? Como os cards, hoje muito usado, como os desenhos, bonecos. E o que são esses cards? Os cards são as frases sistêmicas de desbloqueio. São frases, né, que traz ali para trazer a consciência da criança do que aconteceu. A criança escolhe. Tipo um mantra, assim, que ela repete? Seria isso? Mais ou menos, né? São frases que vêm para desbloquear, digamos assim, naquela ordem, que primeiro que você tem que seguir essa ordem, que é a hierarquia, pertencimento, merecimento. Saber o dar e o receber na mesma proporção, 50% de cada um, porque nós somos compostos, né? 50% do nosso pai, 50% da nossa mãe. Então, isso é que nos deixa por inteiro, né? Que somos 100% responsável pelas nossas atitudes, nossos atos. Hoje. Então, traz essa clareza, né? Mas, claro, que o entendimento de um adulto para uma criança dá uma diferença, né? Sim. Um pouco maior. Mas é possível sim, de uma forma lúdica, trazer esse acontecimento, né? De forma que ela traga consciência e que ela como se tirasse para fora o que prende ela nas emoções, os medos, as fobias, até mesmo a questão do vazio, que às vezes muitas crianças falam assim, ganhou peso, né? É uma questão de obesidade. É um vazio, algo que precisa ser preenchido, é uma desordem ali. Não tá na ordem do amor. Quando tá na ordem do amor, tudo flui, tudo se encaixa. E estando em desordem, o que eu vou procurar? Preencher aquele vazio. E como eu vou preencher? Com os vícios, né? A comida, a bebida, o doce. É assim com o adulto. Quando está em desordem no sistema, uma questão com o pai, uma questão com a mãe, eu vou buscar essa questão para preencher de uma outra forma. Que são os vícios, né? São os vícios, as bebidas, algumas outras questões, né? Que a gente às vezes fala, puxa, mas eu não sou assim, o que está acontecendo? Mas não consigo sair disso. Não consigo sair disso, né? Olha que interessante, né? Sabe, a gente fez um encontro de mulheres, né? Em junho. E a gente, conversando assim, a gente vai vendo quantas feridas tem o adulto, ou com o pai, ou com a mãe, né? E até tinha umas mulheres que relatavam que tinha problema com a mãe. Sim. E quando tu tem um problema com a mãe, que ela não sentia o amor da mãe. Sim. A mãe, ela tinha uma personalidade mais narcisista. E como se não enxergassem as filhas. O que isso causa na mulher que sofre isso numa infância? O que acontece nela quando ela vem para a vida adulta? E como que a constelação poderia ajudar num trabalho desse? É um bloqueio que a pessoa traz, né? Do sentimento, das emoções. Uma ferida, uma dor, né? Tipo, eu não fui amada, eu fui rejeitada. Que às vezes também não está com a mãe, né? Pode estar com a avó, com a bisavó, né? Então é o sistema de fidelidade que o quê? Que tudo tem que ser sofrido, que você não tem que receber amor, que você tem que ser submissa àquilo e na verdade não é isso, né? Você tem que saber compartilhar, é o dar e receber. Que fala, né? Os 50% da tua responsabilidade dentro do teu casamento, dentro da tua casa, do teu relacionamento. Então nós somos mais emocionais, por quê? Porque a gente vibra na força do amor dentro da constelação e o masculino
masculino na força, né? Aham. Então, do meu pai eu trago a força, da minha mãe eu trago o amor. Então, eu tenho que estar unida, como uma energia yin e yang, né? O masculino e o Aham. feminino tem que estar Equilibrada, equilibrada. E é Aham. exatamente assim. Então, eu trago padrões de dores da minha mãe, o que ela sofreu, até mesmo posso repetir no meu casamento o que eu vivenciei dentro do meu sistema, dentro da minha casa, Aham. agressões, a humilhação. E aquele padrão pra ela é como se fosse assim, né? Sim, daí vai ter um gatilho, com certeza, que vai acionar isso e vai trazer para ela essa questão de dor. Então, na Aham. constelação, ela vai tomar consciência, ela vai olhar para essa mãe, ela vai honrar, ela vai ter. É porque a gente se coloca muito no lugar e julga muito, né? O julgamento, a pior parte pra gente hoje é o julgamento. Você julgar uma pessoa, não que você se iguala àquela pessoa, mas você acaba querendo tomar o lugar dela. Aham. Entendeu? E então a gente faz muito. Eu mesma julguei a minha mãe, né? Aham. Tipo, mãe, você não dá conta de fazer isso, não dá. Daí, opa, peraí. Aham. Hoje não, hoje eu tomei consciência que a gente precisa estar ali, que é tudo certo que foi nos dado, mas a gente só vai tomar consciência depois que você vai fazer uma constelação, né? Aham. Que você. É como se dissesse assim: eu julguei minha mãe, eu feri ela porque eu recebi essa ferida, eu senti essa dor que eu não sabia. Muitas vezes a pessoa entra em depressão, não sabe de onde vem essa dor. E não é só questão com a mãe, com o pai também, né? Porque o pai, ele te traz a força para ir pro mundo, a clareza, a prosperidade, o voo, né? Como diz o voo, é o pai, né? Sim. Tanto que fala que a vida que você recebe é a vida que você vai ter. Se você julgar tua mãe, tu não vai receber da vida. Aham. Né? Então, não podemos entrar nesse julgamento. Então, claro que a constelação em si, ela traz essa clareza para que você tome consciência. Porque nós, consteladores, nós não curamos ninguém. Aham. Né? A Só cura ajuda a trazer, né? trazer a consciência que você precisa ter para olhar para aquilo e dizer, olha, tá ok, aquilo ali não é meu. E poder perdoar, né? Porque eu acho que se você não perdoar o seu pai ou a sua mãe, que eu acho que essa clareza vai te ajudar no perdão, né? Esse que é o bloqueio, né? Porque Você não perdoa. Você vai ter aquela raiva, aquela mágoa, e isso vai te amarrar a vida toda. Sim, né? tudo. Em tudo, né? Se você não consegue sair daquele lugar, né? Porque, tipo, você vai estar numa vibração, queira ou não queira, de ferida. Aham. E aquela ferida te traz uma emoção do quê? De raiva. Aham. Você vai ter, por que eu fui assim? Por que eu tenho que ser igual a minha mãe? Ou também na questão que você me perguntou do nome, sobrenome, das cargas que tem, né? Sim. Que vem disso. Então, quando eu excluo algo da minha vida, eu tô excluindo a vida, a própria vida que eu recebi da minha mãe, que é a minha progenitora, que me deu a vida, me deu a luz. A primeira casa que eu tive foi o ventre dela. Então, eu tenho que reconhecer aquele lugar primeiro, né? E olha só, eu já aprendi isso contigo hoje, né? Porque eu normalmente eu não uso meu primeiro nome. Eu uso só Cristina. Meu nome é Isabel Cristina. E eu sempre uso Cristina. É como se Isabel estivesse só lá na minha certidão. Eu não me reconheço. Assim, se alguém falar Isabel, eu nem olho. Assim, parece que não sou eu. Parece que é a minha mãe. Entendi. E hoje tu já me falou que não, Sim, né? é um padrão da tua mãe, tá vendo? Porque você não aceita algo nela. Então, por que eu vou usar um nome que eu não aceito? E tu sabe que ela também não gosta que chama ela de Maria? O nome dela é Maria Isabel. Ó, repetiu o padrão dela. Repetiu o padrão. Que ela não gosta de chamar de Maria, só de Isabel. Inclusive, e aí o nome da minha filha, eu tenho uma filha mais nova, chama Maria. E eu coloquei, mas não por causa do nome da minha mãe, porque eu acho o nome lindo. Só que eu cresci ouvindo a minha mãe falar que não gostava que chamasse ela só de Maria. Tinha que ser Maria Isabel, só Maria não. Ela usou certo, né? Maria certo, Isabel, né? né? Se tem um nome composto, ele tem uma energia. Ele traz uma energia, ele traz um padrão, né? Tanto que é possível você constelar também o teu nome e sobrenome. Eu tenho Ana Luísa Duarte, mas eu tenho o sobrenome da minha mãe. Eu tive que incluí-lo energeticamente, porque ele também faz parte do meu sistema. É uma energia. Olha que interessante, né? Vai muito além, né? Não é só Sim, um nome. Não, né? é nome. Você pode constelar o nome, você pode constelar relacionamento, você pode constelar até mesmo relações profissionais, que também vem de uma ordem, de uma hierarquia. Tem que respeitar isso também. Sério? Como assim? Me explica um pouco sobre isso. É interessantíssimo. Sim, porque se você for organizar um sistema que é da tua empresa, quem veio primeiro? A empresa, porque ela era um projeto. Mas antes da empresa veio você, tá? Então, já tá respeitando, tem que respeitar aquela hierarquia. É um desejo meu que se torne realidade. Então, eu tenho que respeitar de onde veio isso.
e trazer isso para dentro da empresa, que tem o presidente, tem os funcionários, tem os colaboradores, tem os clientes, isso também vem de uma ordem. Se você não colocar ordem nisso e trazer essa energia, como que vai ser próspera a tua empresa? Olha que Como que vai te trazer interessante. prosperidade, reconhecimento? Como que ela vai abrir essa porta para você ser vista? É como se tivesse trazido um baguá ali dentro da constelação e dizer, ó, a Aham. porta do sucesso é essa. Tá, mas eu vou te contar uma coisa interessante para você entender e para o pessoal entender. Aham. Eu atendo uma empresa, Tá. tá? Que no contrato dela, na razão social, ela tá no endereço, a Tá. porta física tá no outro e ela atende num outro endereço. Então tá Meu tudo Deus. invertido. Por que eu vou te falando se não colocar em ordem a porta? Como que eu vou ver a tua empresa? Aham. Como que eu vou ver quem criou a empresa, as pessoas que atuam lá, o produto que você vende? Não vai, é uma energia. Não tem como enxergar. Então a gente teve que constelar para que ela fosse vista, já que o endereço dela na razão social não era o mesmo do espaço físico. Mas não, tipo, constelou, tu conseguiu trazer Colocar essa em ordem, energia, isso. mas não precisou mudar nada. Não precisou mudar. Por quê? Porque é uma energia. É assim a ordem, né? E tu faz isso à distância ou tu tem que ir presencial? Como Pode que- ser à distância Ah, também. Pode ser, à Pode ser distância. feito representado com bonecos, com pessoas, né? Porque a gente usa também com os que vão constelar e os representantes, porque você não constela, né? Você vai ser representado por alguém. Já nos de boneco, não. Você mesmo atua ali dentro do campo, né? Fazendo as escolhas dos bonecos para atuação da dinâmica dentro do campo. Aham. E eu gosto, eu tenho formação na constelação familiar, mas eu sou mais na da xamânica. Por que na da xamânica? Aham. As 4 direções que também atuam na constelação familiar, mas de uma forma diferente e nomeadas de forma diferente, mas quer dizer a mesma coisa. Sim. Tá? Por aham. quê? Porque o norte é a origem, né? De onde tu veio, teus ancestrais, os teus antepassados. O sul, a vida, para onde eu vou, o meu caminho, né? O leste é energia feminina, o oeste é energia masculina, direita e esquerda, né? O pai do lado direito, a mãe do lado esquerdo. Então, naquilo dali vai ter uma emoção, um arquétipo, uma origem daquela questão tanto emocional quanto diária, do dia a dia, né? Que você fala assim, puxa, tem um projeto, eu não consigo, eu sei fazer ele, você não consegue desenvolver, mas na tua mente tá ali. Então tem que ver o que precisa para você trazer. Qual é o bloqueio, né? Isso, então, a constelação ela faz tudo isso, ela tira os traumas, os medos, as fobias. Eu tinha medo de escuro? Da onde que vem o medo do escuro? Aham. Né? Olha que interessante, né? Sim, o medo do escuro, o medo de nadar, entendeu? Quem que Aham. morreu afogado lá atrás, que você tem medo? Por que que bloqueou, né? Onde Porque foi o momento do bloqueio, É, o né? momento que chegou até você, Aham. né? Como se estivesse intimando você a olhar para aquilo, né? Tipo, olha para mim, eu tô aqui, você tá repetindo um padrão meu, tem que ser reconhecido, os excluídos têm que ser reconhecidos, senão você vai ser cobrado de alguma forma na tua vida, né? Até que você tome consciência que aquela pessoa faz parte do teu sistema familiar, de onde você Entendi. veio, de todo aquele contexto que você tem, né? Aham. Da materialidade também, né? Que é da prosperidade, o porquê que essa fidelidade trouxe a escassez, o que eu prometi lá atrás, o que alguém prometeu que não trouxe a clareza para que isso fosse ajustado hoje. Então a constelação ela te dá uma ampla visão de como você pode atuar, né? Juntamente com quem está facilitando a técnica. Né? Porque precisa de uma condução, né, de alguém que tenha conhecimento. Claro que eu sou novata nesse meio, a gente é uma constante aprendiz, mas a partir do que eu vivenciei lá atrás, né, claro que foi bem depois, eu aprendi outras técnicas antes mesmo da constelação, mas eu já tive essa experiência de colocar algo no lugar que estava me afetando, aquele vazio, aquele cansaço. Por que aquele cansaço, aquele vazio? O que tem nesse vazio que não foi preenchido? E por que não foi preenchido? Porque o que eu não olhei, o que eu ignorei? O que eu julguei, que eu tomei pra mim? E é assim também no casamento, tá? Olha que interessante. O casamento, quando você
toma algo do teu pai e da tua mãe, que era um padrão repetitivo dentro do lar, dentro da casa, a gente traz, né? Fala, puxa, eu poderia resolver, você se coloca como grande. Não, você toma o lugar deles, né? Então isso tem que ser colocado em É ordem. porque tem muitos filhos que acham que tem que resolver o problema dos pais, né? Sim. Que acha que se não ajudar o pai naquele sentido, às vezes tem filho até que quer que o pai melhore, que ele seja uma pessoa diferente, que acha que ele sendo diferente, claro, faz tudo pelo bem, né? Que meu pai se agisse desse jeito, ele seria mais feliz. Tá, mas daí você vai estar julgando as atitudes dele, né? Então tem muito disso, né? A gente Tem. vê muito isso, né? O papel invertendo, o filho virando pai do pai, né? Sim. E eu acho que isso é uma... Pesa, é um peso que você peso, carrega, né? sim, você vai carregar todo o peso que ele tá naquele padrão, no caso, né, tomar o casamento do pai e da mãe, querer decidir por eles, meu pai bebe, né, vou lá, eu vou ser o pai. Você traz o peso e todos os padrões dele. Aí dentro da dinâmica você vai reconhecer quem ele é, que ele é mais importante. Quem veio antes é maior do que quem veio depois, é mais importante. Por quê? Porque já tem uma bagagem de experiências, sendo elas negativas ou positivas, ou que te causam tristeza ou não. Você não pode julgar aquilo ali dele, porque você veio para aprender e a vivenciar, dizer, opa, eu aprendi com aquilo ali, é uma experiência que eu sei que houve, que eu olhei e liberei, não trago para mim. Então, a constelação, ela traz essa clareza, ela abre, ela traz uma amplitude de que você tem que reconhecer a origem de onde tu veio, né? A origem de quem te deu a vida, que é muito importante, do pai, da mãe, dos teus ancestrais, para que você não repita o padrão e não carregue aquela dor com você. Porque aquilo também pode gerar uma doença, tá? Porque senão tu reproduz isso na sua vida, sim. ou adoece, ou né? larga lá escondido debaixo do tapete e essa emoção tá te ali. traz a doença. É como se fosse um baúzinho, né? Um baúzinho ali que você fala assim, eu vou colocar ali, e é como se você tivesse excluído aquilo ali. Deixa lá, não quero nem ver, né? Tipo assim, em algum né? momento você vai ter que trazer a consciência daquilo para liberar esse sentimento. Porque a vida traz, né? Por exemplo, vamos supor, uma coisa que tu reprime, um sentimento que tu reprime, tá? Tá. Eu escondo lá e não quero ver, não quero ver, não quero ver. Mas a vida, ela traz uma situação para você abrir o baú, né? Sim. Sempre ela te traz, né? Traz, o tempo todo. Nós todo, estamos né? em constante aprendizado, em constante liberação desse movimento. Vivenciar essa técnica no dia a dia, ou trazer para a pessoa essa consciência para que ela tenha clareza, o benefício, né, da constelação familiar. Por quê? Porque eu vou contar umas trajetórias assim bem interessantes, né? Porque daí para a pessoa entender o que é constelação de uma forma prática, porque eu não vim falar da técnica, né? Porque eu não vou dar o curso para alguém. Nem é o nosso objetivo. O objetivo, acho que é entender como que eu uso essa ferramenta para me ajudar, né? Para ajudar. Eu tô passando por isso aqui. Nossa, daí ela vai contar uma história. Essa história parece com a minha, né? Então se legal histórias, né? Se olhar, né? A maneira que você vai olhar, que não vai doer mais. Que vai liberar, tipo, opa, minha mãe fez isso. Puxa, agora eu tomei consciência daquela dor dela, que naquele momento era o que ela sabia dar, naquele momento era o que ela entendia. Então, muitas vezes, mãe, por que você deixou, pai? Por que você deixou a pessoa te roubar, ou a pessoa fazer isso, ou te agredir? Por que você fez isso, né? Aí você toma aquele tamanho do teu pai, da tua mãe, fica pra você aquele peso. E aquilo vai, dói as costas, a musculatura, dá um sentimento meio que de rejeição, né? Você se sente rejeitada. Por quê? Porque daí você não vai olhar a tua vida, você vai olhar as dores da onde você veio. E vai pegar pra ti. Que nem é tua, né? Que nem é sua. E daí dentro do qualquer relacionamento, seja pessoal ou interpessoal, você vai trazer, você vai agir naquele formato, claro, de uma consciência que você tem hoje, né, diferenciada deles, porque é muito diferente a situação de hoje para daquele momento, né, as dificuldades, as batalhas que eles enfrentaram, todo o contexto dessa história que fez você repetir isso, entendeu? Então, numa situação bem interessante, é que uma cliente minha, né, respeitando essa pessoa, ela foi registrada, né, pelo segundo pai, digamos assim, o padrasto, né, que morreu. Ela não tinha consciência disso, foi depois que a mãe dela contou, registrou ela tudo, e ela não sabe a origem do pai.
que deu a vida para ela. O Que verdadeiro ela o não versa- sabia. Não Tá. sabe até hoje. Ah. Não sabe. Só que ali existe um lugar, então tá vago aquele lugar ali. Tá entrando o padrasto, tá entrando outras situações. Então você precisa. Tem a diferença de que você é aceita no outro sistema, que é no caso de adoção, né? Sim. Mas você também tem que colocar em ordem isso, reconhecer primeiro a origem da vida, de onde você veio, mesmo que você não conheça aquela pessoa, trazendo esse momento quem te acolheu no sistema dele. Então você precisa sim reconhecer a origem da tua vida, a tua trajetória. Então quando acontece isso, como que faz? Né? Como que eu vou fazer? Eu não conheço meu pai, eu não sei quem é, minha mãe não fala, né? Os segredos de família que também tem que ser visto, né? Que Sim. pode, às vezes, apresentar no campo. A pessoa não precisa saber, vai apresentar ali, vai ser reestruturado, né? Por causa da dinâmica do movimento ali, que você tem que olhar para aquilo. Mas aí eu não conheço meu pai, eu não sei quem é meu pai, como que eu faço? Reconhece a vida que você recebeu dele, que é a força, para que você possa. Primeiro a origem, depois quem te acolhe. Olha que interessante Sim. isso, né? Mesmo sem saber nada. Mesmo sem porque saber. Tudo é energia, E né? ela ficou leve, por quê? Porque ela sabe que teve alguém ali muito importante que, né, compartilhou a genética, gerou aquela vida, né, deu os 50% dos genes dele, né, para trazer a capacidade de ela. E era uma coisa que bloqueava ela, porque ela é muito próspera, né, e não sabia deixar aquela prosperidade. Chegava e ia embora. Ia embora, via, entendeu? Em todos os setores da vida dela. E é uma pessoa leve, uma pessoa alegre, uma pessoa feliz. Assim, fala, puxa, mas não tem... Tem a dor do abandono. Tipo, como se tivesse sido abandonado. Fica um vazio, provavelmente, na alma. Tudo é um assim, vazio, né? Todos os sentimentos e as emoções que a gente carrega de um padrão, de um sistema familiar, é um vazio que precisa ser olhado. Por que eu... Às vezes até nós mesmos, né? Ai, subjugou, a minha mãe me abandonou porque foi trabalhar, então eu nunca estive com ela, foi outra pessoa que participou da minha vida. Mas espera aí, ela me deu a vida. Entendeu? E ela estava fazendo o melhor que ela podia naquele condição, momento. né? A consciência, como eu te falo, né? Então, é isso que a constelação hoje vem trazer, né? Através dessa... trazendo essa consciência para que você possa olhar para as feridas. Dói, não vou dizer, não é mentira que não dói. Você às vezes manifesta, né? Mesmo que seja outra pessoa que esteja representando, você sente aquela emoção, o sentimento. Né? Às vezes se assusta, que tem coisas assim que acontece e fala, puxa, eu tenho esse comportamento, que daí você vê dentro do campo, né? Impressionante. Ana, hoje em dia, né, a gente vê como é crescente os casos de depressão. Sim. E cada vez mais em crianças e adolescentes, né? Eu acho muito, não sei, posso estar falando bobagem, mas eu acho que muito por conta de redes sociais, da comparação, dessa coisa toda. Essas pessoas que têm esse problema da depressão, que pensam até em suicídio, a constelação, ela consegue ajudar essa pessoa a sair desse vazio existencial, porque diz que depressão é excesso de passado, né? Também tem outras questões da depressão, né? Mas... como não só a repetição de padrão, mas como a fidelidade de algo, de perder a vida, de alguém que perdeu a vida e não foi reconhecido dentro do sistema. Também tem isso. Entendeu? Porque, eu quero morrer, eu tenho essa sensação de morte, ou eu tenho uma sensação de morte, eu não sei, eu quero... não é só a questão da parte emocional e do vazio. Também pode sim estar vindo de alguém que não foi reconhecido lá, que sofreu, até mesmo que morreu e não foi reconhecido, traz essa questão na parte da depressão, da ansiedade, né? Então isso tem essas duas questões que tem que ser vista também. E ela traz essa clareza dentro do campo, né? De você ver como você pode ter consciência. Vai doer ali, porque você vai olhar coisa que você acha que era uma e era outra, mas daí depois você vai ficando leve, você vai dizendo, puxa, isso não é meu, né? Eu vou reconhecendo que aquilo dali foi importante
para que eu possa melhorar a minha vida, a minha situação, trazer mais leveza daquela questão que me enfurecia, que me dava ódio, que me dava raiva, que eu não queria estar aqui, não queria viver aqui, né? Então, isso tem bastante questão dessas. E teve um caso interessante de um autista, né? Que esse autista, ele não era severo, mas ele vivia numa sombra. E foi né, proporcionado a ajuda dos profissionais competentes na área de saúde, psicólogo, psiquiatra, acompanhamento médico, que é muito importante, porque a constelação ela é um complemento, né, para te trazer clareza, e nesse conjunto é muito importante você fazer isso, sabe? Trazer a leveza, trazer a consciência, porque ajuda muito, né? Até mesmo os profissionais a entenderem. Auxilia, né? sim. Então, a técnica, ela é um complemento de tudo. Aliás, todas as técnicas terapêuticas são complementos, né? Que podem te auxiliar a trazer clareza. Até mesmo numa questão de doença. Imagine dizer que a constelação vai curar algo. Não, ela vai te trazer a consciência da tua própria cura e de como você vai interagir com aquela doença. Se você vai ficar no vitimismo ou vai bloquear aquilo. Então, a depressão, ela vem desse âmbito, né, também do abandono, né? Porque quando você se sente abandonada, você se sente excluída, você não está na ordem do amor. Tipo, sozinho, né? Sente aquela solidão, né? Isso, você precisa receber esse amparo, esse acolhimento, porque daí você vai estar reestruturado naquela energia, né? De como você vai atuar ali. Entendi. Então, só que também tem a questão da depressão, de um vazio existencial que talvez não esteja ali. Ah, meu pai foi presente, minha mãe foi presente. Então, vamos olhar mais lá atrás, né? Quem que precisa ser visto, o que precisa ser reconhecido ali. E daí, essa menina, ela atuava na parte sombra. Da vida dela. Ela é uma menina fantástica, né? Uma pessoa fantástica hoje, digamos assim. E ela estava na sombra daquela questão familiar ali, que veio já de dentro da barriga, que você me perguntou. Veio, né, que é tudo que a mãe dela sofreu. A intervenção que ela teve naquele momento de dor, de sofrimento, como que fala, de ser reprimida. Quando você reprime a sua essência, não é você. Você vai atuar pelo que os outros falam e não por quem você é. Porque tu não sabe nem quem você é. Então, o que mandar você fazer, você tem que e daí fazer. é uma autista. Como você vai trazer essa consciência para essa pessoa? A dinâmica. A dinâmica da representação, para ver da onde vem a origem dessa questão. Que interessante. E daí foi alinhado, né? Foi alinhada essa questão, foi trazido para ver, no caso a mãe dela representou ela, para trazer esse conhecimento que vinha de uma sombra, de uma dor, dos abusos emocionais que a mãe sofreu. Então reprimiu, a menina não queria sair, a criança não queria sair. Então ela já vem numa existência de não estar aqui, de não querer ficar aqui. De se autoagredir, ou, né, não progredir em tratamentos, se fechar, olhar para aquilo. Nesse caso, claro que ressalva outros casos, né? Que é o que a constelação ajudou. Hoje trouxe clareza, ela atua diferente, mais leve, mais sorridente, sabe? Ela era muito agressiva. Então a constelação, quando a mãe dela representou, né, trouxe para que fosse representada essa questão, ela deu a consciência de uma forma em energia, porque a gente tem corpos, né, que atuam antes mesmo do corpo físico. Então, é um campo de energia como a constelação. Então, quando foi feito e colocado em ordem aquela questão de dor, de ser reprimida, de ser fechada, né, trouxe clareza para que ela pudesse ter uma vida melhor. Né? E assim, os tratamentos que ela já estava recebendo atuarem de uma forma mais leve, mais equilibrada, mais em harmonia, e ela ter uma vida equilibrada. Ana, e esses tratamentos, assim, essa constelação, isso é feito uma única vez? Isso tem que fazer de tempo em tempo? Cada questão que se leva, basta uma vez que constela ou não? Isso tem que ir aprofundando? Depende.
né? Depende essa questão. Porque a gente não tem uma só questão, né? Não. Primeiro que você tem que colocar em ordem o que tá bagunçado. Sim, aham. Segundo, o que você quer pra tua vida? O que você quer? Você quer levar... eu quero levar Reunifique pro mundo. Aham. Eu quero que ela expanda. Tá, mas peraí, eu não consigo. Aham. Como que eu faço isso? Aham. Então, ele te dá a abertura, você colocando em ordem, que é a da hierarquia, pertencimento e merecimento, entre dar e receber na mesma proporção. Aham. Você não pode dar mais do que tu recebe. Tá, eu não vou cobrar pelo meu trabalho. Por quê? Aham. Como que vai ser a troca de prosperidade dessa energia que vai gerar? Aham. Entendeu? Então, essa troca é essencial, porque você pagou pela estrutura, tá pagando os técnicos, entendeu? Então, isso é necessário. Claro que você vai identificar as pessoas que podem ou não podem. Claro que você não vai... toda hora você vai cobrar, né, aquilo. Aham. Mas você faz uma troca. Tem que ser feita essa troca. Porque por que você vai só dar? Aham. Como É o tal dos 50%. Isso, eu como é que falo. vai fazer? Eu vou só dar a técnica. Como eu vou desenvolver, trazer mais capacidade e reestruturação do conhecimento, Aham. que é a base do que eu vou passar para você, se eu não cobrar você? Ou se eu não, digamos, um valor, né? Uhum. Um valor irrisório, talvez. Então, essa troca é necessária. Ou, o que você sabe fazer? Então, vamos fazer essa troca. Porque se eu der, a pessoa não vai dizer que eu não sou uma boa profissional. Não é verdade? Vai dizer assim, ela me deu, só que não foi como eu esperava. Vai julgar você, entrando no julgamento, já entra no teu campo, né? Dessa energia. Olha, Então, que tudo isso, interessante essa a visão. constelação, ela é uma técnica terapêutica Aham. que traz, dentro de um movimento, a consciência do que você precisa curar com você mesmo. Aham. Porque ninguém é culpado. Geralmente a gente faz isso, né? A culpa foi de fulano, a culpa foi de outra pessoa. Sempre é o do outro, né? Autorresponsabilidade nunca existe, Nunca, né? Então, Aham. é isso que ela te traz, a clareza para você ter domínio sobre você, sobre a tua vida, Aham. né? Não julgando essas pessoas e reconhecendo de onde você veio, porque às vezes tem pessoas que têm vergonha, né, da família que veio. Tem muito disso. Aí uma tia me pegou para criar, outra tia, entendeu? A responsabilidade não foi de quem me gerou a vida. Aham. Então, tudo isso atua e coloca numa ordem dentro do campo. Entendi. Olha só como é profundo isso, né? É muito. Eu que não sou da participação técnica que vem, porque é muito extenso o conhecimento que você recebe, né? Uhum. Através da constelação que veio de Bert Hellinger. Aham. Entendeu? Tem a parte bem técnica, que são pessoas que passam conhecimento para que outros sejam consteladores. Sim. É muito profundo, tem que estudar os livros deles, né? Aham. De autoajuda e tudo mais, para você ter uma consciência bem mais clara do que você vai passar. Agora, no meu caso, que atuo de forma terapêutica, trazendo a conexão dessa energia para que a pessoa tenha disponibilidade de se autocurar. Aham. Trazendo a clareza, a consciência do que ela E precisa. trazer a própria essência, né? Porque Essência. às vezes a gente não é o que a gente veio pra ser, né? Às vezes Não. a gente vai deixando É um teatro, né? É um teatro, né? Tu monta um personagem, aí tu fica ali encenando e aquele vazio vai só aumentando. E daí quando você coloca no campo ali também é um teatro, só que é o teatro da tua vida, De é verdade, verdade. no caso, né? Porque assim, eu penso, né, na minha cabeça, assim, a gente veio aqui pra aprender e pra ser feliz. Por isso que a gente nasceu, né? Então, assim, reconhecer tudo que precisa ser tratado, porque eu acredito que a gente não tem fim, que a gente é vidas e Infinitos. vidas e vidas e vidas, né? Então, a gente já aprendeu um monte lá atrás e a gente continua aprendendo. Como tu falou, um eterno aprendiz, tá sempre aprendendo, né? É que nós já temos essas informações, né? Aham. Conectado ao nosso DNA, ao nosso genes. Vai depender do que eu quero atuar aqui. Aham. Então, eu tenho que estudar, eu tenho que receber o conhecimento, né? Me autoconhecer também, para que eu possa passar de uma forma simples. Porque se eu falar assim para você, é como o professor Hélio Couto fala, né? Aham. Se eu falar para você que é simples, você vai dizer que não, que tem que estudar livros, realmente você tem que trazer o conhecimento, você tem que estudar para ter acesso às informações que você já está com ela. Porque senão eu não seria terapeuta. Eu tentei sair, né?
né? Aham. Algumas vezes desse caminho, mas não deu muito certo, não. Aí a vida puxa, né? Puxa, por quê? Aham. Porque o que que você fez? O que você precisa aprender Aham. para te trazer clareza do que ainda você não viu? Ô, Ana, e tu acha que a gente já vem meio projetado para exercer aquele tipo de função nessa existência? Ou você acha que tem vários caminhos, assim? A gente procura vários caminhos, né? Até achar o verdadeiro, que diz que é o caminho do meio, né? Mais ou menos assim, não sei se é real isso, mas é o que vem, porque assim, digamos que uma pessoa projeta, olha, eu quero ser tal profissional, Aham. estuda, se forma, só que não é feliz dentro do que ela Aham. né, programou para ela. E tem também a autoprogramação da encarnação, né? Em quem Aham. acredita também, né? Que eu programei algo. Claro que isso é ter muita consciência, que hoje a gente não consegue devido a também a Matrix aqui, né? Aham. A Matrix, ela Sim. deixa a gente um pouco bloqueado. Então, tudo que for feito dentro da constelação, ela te traz clareza. Aham. Os benefícios dela é que vai olhar as dores, as manifestações que ocorreram, até mesmo o padrão que você está repetindo hoje. Então, a constelação, ela te traz a clareza para você atuar na tua própria vida, não como vítima. Né? Como protagonista. Protagonista da tua vida. Você pode ser feliz, você pode ter dinheiro, Tá, mas como assim posso ter dinheiro? Vou lá e falo pra escassez lá da minha família que veio lá de trás, a fidelidade da escassez que eu não consigo. Porque muitas vezes fala assim, nossa, você é parecido com o teu avô, você é parecido com a tua avó, você é parecido, você repete esse padrão, né? Ai, mas nossa, você é idêntica. Tá, você tá trazendo uma energia pesada para que atue hoje, sendo que você é um aprendizado que eles passaram pra gente, ok, vamos olhar isso, né? Aconteceu isso, mas espera aí, isso não é meu. Por que eu tô carregando? Então, olha, agradeço como foi, mas hoje eu faço diferente. É a fala sistêmica, né? Eu agradeço como foi, eu olhei pra você, incluí você ali, sei que você pertence a esse sistema, mas eu posso fazer diferente hoje. Que legal. Acontece muito isso, né? Ah, você não vai ser advogado, você não vai ser médico, você não vai querer impor as vontades da tua alma. Tem sempre um pai, uma mãe, geralmente quer que um filho, né, seja próspero, seja bem-sucedido na vida. É o que você mais quer, né? É possível isso. Aham. É possível quando você se encontra. Então, também, às vezes, na constelação também pode ser feito isso. O que eu quero para minha vida? Qual a minha missão aqui? Então, a gente pode até falar que é uma ferramenta de autoconhecimento também, né? Sim, é Pra uma se expansão encontrar, né? Sim, é uma expansão de consciência. É como se fosse tirando os lixos, assim, e lá tô eu tô aqui, a minha essência não é bem tá o aqui, lixo, né? Um aprendizado do que eles viveram lá, né? Um aprendizado. Tudo é um aprendizado. O que veio antes, sempre você tem que honrar. Porque como que você tá aqui? Sim. Como é que você tem vida? Como é que você está vivenciando isso? Então, para trazer de forma clara essa questão aqui, é que nós viemos de padrões repetitivos da nossa família e que hoje, através da constelação, dos consteladores, que tem consteladores fantásticos, eu também precisei, eu faço terapia, gente, eu não sou só terapeuta. E todo mundo precisa, todo né? mundo precisa. Então, e através de amigos terapeutas, né, eu precisei trazer a clareza, porque teve momentos na minha vida que eu dizia, eu não quero mais terapia. Eu não queria, né? Mas nunca saía de mim. Então, através dessas pessoas, trouxe clareza pra mim. O que eu quero pro meu caminho. Tipo, eu não sou uma boa... quem vê eu aqui dando entrevista vai dizer, ela é uma boa pessoa, ela é queridinha. Não, isso é mentira. Também tô Eu aprendendo, tenho os meus né? medos, eu tenho as minhas pretensões, eu tenho os meus bloqueios, eu tenho os meus momentos de raiva, entendeu? Tudo isso a gente tem. Por quê? Porque a gente precisa aprender a sentir, e a constelação me trouxe clareza para atuar dentro da minha casa. Porque eu também podia estar excluindo uma filha, né, excluindo um filho, até mesmo na minha questão de relacionamento, o que ele não vai me dar, eu não vou dar para ele. Como assim? Como vai estar em harmonia esse relacionamento? Já começa errado, né? E às vezes a gente perde a essência porque faz mais pelo outro,
Aham. Né? Esquece de si e só Abre faz pro mão, outro, né? pro outro, pro outro, pro outro, né? Abre mão de si para fazer. Então, isso Mas não... é uma sombra também, né? Também tem que ser tratado, né? Tudo é uma sombra, né? Se você Sim, vê nesse tudo é uma contexto, uma sombra, né? sombra que Aham. precisa ser vista, precisa ser incluída, porque luz somos, é fácil, né? Aham. Eu sou da luz, Aham. tá? Mas Todo mundo quer ser da luz, né? e também tem a parte do mental rígido, né? Da mente rígida que veio de um padrão que tem que ser assim. A minha família atuou assim, a minha família foi esse tipo de Aham. profissional. E como que eu vou quebrar esse padrão? Até Como? isso tem que desconstruir, né? Então, a constelação vem primeiro desconstruir tudo isso para reconstruir através de você. E eu acho assim que o sinal de que você não tá no fluxo, que você não tá no equilíbrio, que você não tá na tua essência é o sentimento de tristeza, de vazio, de... Tudo. É isso, né? De impotência. De impotência, tu vê que a tua vida parece que tá amarrada, não tem? Sim, A gente que sim. fala assim, nossa, minha vida tá amarrada, dá tudo errado. Sim. Eu acho que quando tá nesse fluxo desequilibrado, é porque tá fora do prumo, né? Vamos chamar desse jeito, sim, né? com certeza. Aham. Todas as atuações hoje que veio com essa técnica para que trouxesse clareza, vem, né, de um padrão da nossa família até nosso mesmo, né? Aham. Às vezes não aceitar essa questão, porque a minha mãe é assim, porque meu pai é assim, porque minha tia é assim, já entra no julgamento dessas Aham. feridas, né? Que foram Aham. causadas. Então, reconhecendo elas e dando lugar para elas de uma forma mais leve, dizer, olha, isso não é meu, Aham. não que eu esteja certa, porque eu, como diz, né, eterno aprendiz, mas eu vou Sim. olhar de uma forma diferente, né? Eu vou Aham. olhar, como se fala assim, até fugiu a palavra agora, ter empatia, né? Aham. Daqui da onde se você colocar no veio. lugar do outro também, Não quero o né? lugar do outro, eu tenho o meu, né? Você tem que se Aham. reconhecer no seu lugar para te trazer leveza, porque se você se colocar no lugar do outro, você vai também trazer essa densidade. Porque daí tu absorve pra ti, né? Sim, porque daí você vai ser o quê? Vai querer curar a pessoa e não se autocurar, né? Aham. Você vai querer impor pra pessoa a cura, e não é assim. A constelação, você não vai impor a cura. Você vai trazer a consciência do que você pode curar na tua vida. Você Pra mesmo. você, né? Pra você. O outro é a responsabilidade do outro, não né? há, como diz, né? Não há culpado, não há Aham. vítimas. Você tem que olhar para aquilo para saber em que momento, né, que você se colocou como vítima, que você se colocou como algoz, que você entendeu? Tem todo esse contexto. E sabe, eu conheço uma pessoa que ele fez constelação. E ele tinha algumas questões com o pai e com a mãe, né? E ele fez até a distância. E quando ele tratou aquele determinado sentimento ou questão da vida dele, o pai e a mãe principalmente, relatou que ela sentiu uma leveza durante aquela semana. Sim. É possível quando você perdoa, é como se você soltasse, né? Sim, não é um cordão, né? Aham. Então, quando eu tava fazendo, eu já tava estudando há um tempo, e daí precisava fazer as práticas para você ver como que você ia atuar. Isso é necessário, né? E numa das práticas, o professor tinha uma questão com a minha mãe, que até então eu não tava enxergando, né? Tipo, nem sabia, né? Fechei os olhos, tipo, fica aí com você. Mas era minha também essa questão. E quando foi mexido, doeu muito. Sim, Olha porque eu vivenciei aquela dor de tipo, e nem fui eu, tava alguém me representando, e eu chorei. E naquele dia foi interessante, porque daí eu mandei uma mensagem pra mim, porque a primeira coisa é você mandar uma mensagem, porque você ainda vai estar na culpa, né? Então você tem que também trabalhar isso depois da constelação, né? Da leveza, de toda a paz. E daí eu falei, puxa, né? Por que eu fiz isso? Por que eu tive esse comportamento? Por que eu agia desse jeito? Mas nem sabia, né? E ela foi interessante que ela falou assim pra mim, ela não vai lembrar, claro, porque ela não é do terapêutico, né? Ela falou assim, nossa, eu senti vontade de falar com você hoje, tava com vontade de falar, e foi bem na hora que eu tava, depois da técnica, pode, né? A conexão, né? A Sim, energia que trabalha, né? Sim, o amor, sabe, né? Que é a energia mais poderosa que tem, né? As únicas duas energias, uma
resolve, outra atrapalha. É a culpa, né? Se você tem culpa, você tem todos os processos densos, né? Do negativo, da raiva. Então, aquela culpa que tá ali, que você também não sabe que é tua ou que é de outra pessoa, você carrega também, né? Então, foi bem interessante porque eu achava que o meu problema era com a minha mãe, porque, tipo, eu batia muito de frente com ela. E, na realidade, vinha de um padrão da família do meu pai. Olha só, uma coisa, né? Nada tipo, linkada com a você outra, tava né? interagindo. Claro que teve muitas questões para ser liberada pelo fato de a minha mãe trabalhar muito, né? E não ter tempo pra gente. Então fica aquele espaço vago, aquele sentimento de abandono, né? E hoje não, a minha mãe é o amor da minha vida. Ai, que E legal. ela sendo o amor da minha vida, eu tenho vida em mim, eu trago tudo que é de bom da minha E vida. provavelmente tu é uma mãe muito melhor por causa disso também. Nem tanto, né? Tô aprimorando isso ainda aqui. Estamos aprendendo, né? Estamos Em evolução. se disser que você fica 100% com o teu filho, com a tua filha, não é verdade, porque dia após dia você tem que estar atuando daquela forma, e muitas vezes a gente, no agito do dia a dia, você não consegue. Então, a constelação, ela te traz isso, né? A consciência de como interagir também dentro da tua casa. Meu Deus, ela é muito vasta, né? Isso que eu tô tudo, falando, né? a parte superficial, porque se for a parte mesmo de técnicas, de como ela atua, assim, do movimento, assim, né, como eu te falei, mas ela traz muita clareza depois que você... Nossa, eu precisei fazer muita constelação, sabe? Antes de ser consteladora. E hoje, facilitando a técnica para as pessoas, trazendo um pouquinho desse conhecimento, que a gente não tem todo o conhecimento do mundo, para que a pessoa tenha clareza de que ela pode melhorar, de que ela pode tomar consciência de quem ela é, da essência de onde ela veio, que tudo aquilo foi necessário para o aprendizado dela, que não tem os culpados. Nossa, já é... Que não tem o certo e errado, Não, né? Estamos nada. aprendendo, né? E primeiro, não julgue, porque a primeira coisa que a gente Não fala, julgar, a gente julga, né? Eu julgo, aquela pessoa não fez. Esse podcast aqui não tá legal, porque não é profissional de primeira. É um julgamento. É um julgamento. Então, né? e na verdade não, é o conhecimento que eles têm, é o que eles passam para nós. E tomando consciência, e digamos assim, olhando, né? Que você também aprende, entendeu? Então, a constelação, ela te dá a liberdade para que você atue na sua própria vida. Olhando as feridas e todos os processos lá de trás, de uma repetição de padrão, ou até mesmo você se identificar ou trazer aquela fidelidade para você, daquele sentimento, daquela emoção que você não pode liberar, que você tem que sofrer aquela dor, que você tem, né, eu não mereço, né, o não merecimento. O não merecimento, que tem muito esse sentimento de não merecimento, né, você achar que você não é digno de ter aquela vida. Né, de não receber, né, você tem dificuldade de receber. E quando você abre você tem que ter consciência que vai fazer aquele movimento, não vai mais te deixar parado ali. Porque daí, se você ficar parado, é zona de conforto, né? Você não quer, tipo, você olha, doeu, mas vai voltar. E vai, pra então, você é isso que eu falo. Sempre vem, né? Sempre vem, né? Sempre vai vir. Então, ela te traz... E outra, a questão da constelação familiar, das representações com bonecos, também tem o espelho d'água, né? Que trabalha... muitas pessoas, eu tenho conhecimento, mas raramente trabalho com espelho d'água, né? Trabalho mais com as representações de bonecos e os representantes. Só que na técnica que eu aprendi, né? Porque a constelação em si, ela é xamânica, porque vem das questões ancestrais e dos nossos antepassados, né? E do conhecimento que ele recebeu também, para clarear mais, do povo Zulu, que é um povo da África do Sul, onde ele teve uma vivência, onde ele presenciou todas essas experiências, né, Bert? Então, eu atuo dessa forma, nessa questão mais energética, porque dentro da constelação familiar xamânica, a gente pode atuar com objetos, a maraca, o tambor, né? Mas, claro, movimento meditativo, porque depois dentro do campo a atuação é outra. E no do dia 24, a gente vai atuar na vivência da própria ancestralidade. Deixa eu já até fazer um convite, né? Você sentir, né? Vai ser maravilhoso. Dia 24 de agosto, agora vai ser um sábado, a gente vai ter um encontro de mulheres com a presença da Ana Luísa, que vai vir aqui fazer uma experiência dessa de constelação, né? Então a gente convida as mulheres que quiserem participar, a gente vai disponibilizar um link para você fazer a confirmação da sua presença e participar com a gente desse sábado, que vai ser maravilhoso, eu tenho certeza. E também vai ter surpresas, que eu não vou contar, vou deixar você curiosa. Ai, meu Deus, já quero vai ter chegar logo esse dia. surpresas, sim. É diferente, porque a gente vai atuar
Porque as pessoas, não as pessoas, né? O que a gente aprende traz a consciência que tudo é dor. Mas tá, como que eles viviam a alegria deles? Né? Como que era? Não tinha só dor. Tinha as festividades, tinha a dança. Claro que tem os padrões de dores e os padrões de alegria. Então, na xamânica a gente pode atuar dessa forma. Você vivendo a tua própria ancestralidade. E também algo muito interessante, porque você pode fazer o alinhamento das consciências e dos corpos dentro da constelação familiar xamânica. Que interessante isso. Então, é um movimento, é como se fosse uma mandala, que tem as direções, que cada direção atua um ancestral, um antepassado, a mãe, o pai. Então, é como e isso é feito em grupo? Em grupo ou é individual? Individual dentro de um grupo, é diferente. Tem o grupo que você atua por pessoas e na mandala da constelação xamânica é um movimento que todos não vão ficar parados. Você não vai representar, você vai receber a energia de... não é aquele que você vai vendo que outras pessoas representam a sua dor, não é isso? É diferente. Sim, ali você pode trabalhar a tua dor. Claro que vai pegar uma questão específica do momento, porque o campo é muito inteligente. Mas não sou eu que determino. Não. Naquele momento, a minha campo, energia ela vai determinar vai o que eu preciso. Porque são várias pessoas. É uma espiral de energia que vai estar em movimento com uma consciência de cada pessoa que está ali para cura. Então, já coloca um propósito do que você quer na mandala do movimento da constelação familiar. Que interessante. Você coloca um propósito. Que propósito eu tenho de vida para mim hoje? Que eu gostaria de desbloquear, que eu gostaria de trazer clareza, que eu gostaria de trazer luz. Para que funcionasse de uma forma perfeita. Como que eu quero? Isso é como se fosse um cristalzinho, um fractal ali, né, da tua consciência que vai atuar ali. É bem interessante. Quem fez a vivência da mandala xamânica sabe como funciona. É diferente de todo o movimento que você está atuando com representantes de bonecos. Você vai se reconhecer. A origem de onde você veio, o que você trouxe de bom dos teus antepassados, qual a sombra que ainda manifesta, que você não consegue liberar. Então ela traz esse movimento, é bem intenso. Imagina, né? Porque tem sombra que a gente nem sabe que tem e determina a vida da gente, né? Sim. O tempo todo. A permissão. Não é? Só acontece comigo que eu permito. Inconsciente às vezes. Então, né? Inconsciente, né? Eu nem sei, né, daquilo e aquilo tá reverberando no campo, tá reverberando na tua vida. Então, é isso que eu falo. A constelação, ela traz a clareza para que você atue na tua própria vida. Você é o coadjuvante, né? Como diz, você é o ator principal, não o coadjuvante. Né? O protagonista. O protagonista, né? Exatamente. Porque é isso que a gente veio aqui, né? Pra gente ser donos da própria vida, né? Sim. A estrela da própria vida. Sem julgar as pessoas, seguir o teu caminho. Se puder auxiliar, auxilia. Se não puder, não atrapalha. Não atrapalhando já tá de tá bom ótimo, tamanho, né? Porque nós fazemos isso o tempo todo, né? Querer impor, né? Imposição. Então, a imposição é um julgamento. E também querer ajudar o outro. Às vezes você nem tá ajudando, você tá só atrapalhando ele no livre-arbítrio dele lá, das escolhas dele, né? Você tira ele do caminho. E daí você acaba pegando também os padrões dele, né? Por quê? Porque você quer ser a salvadora, não seja. Entendeu? Então, isso é muito necessário hoje para que você coloque... Você tem que partilhar as informações, partilhar o conhecimento, partilhar a cura. Porque, assim, como que fala? A cura é individual. O caminho é individual, mas a cura é coletiva. Porque você está sempre ligado a um fato, a uma história, a algo que é o que traz a constelação, né? A uma história passada, a um passado. Então, toda essa atuação. Tem uma conexão grande, né? Não é só você sozinho, né? Sim, também tem a questão do emaranhado também, que te tá ali, né? É como uma teia, né? Você vê que a aranha vai descendo ali. Então, nós também vamos... fios um relacionamento passado, que eu trago de um relacionamento passado que tá atuando na minha vida. Eu não cortei esse laço, eu não cortei esse cordão. Então ela também atua dentro dessa questão. Que são os traumas, né? Traumas, e também que você se coloca como vítima da situação, né? E você não é vítima. Não existe vítima, né? Não existe.
Existe um padrão a ser reconhecido, uma questão a ser reconhecida que está atuando na tua vida hoje. Aham. E se a pessoa ela não reconhece que ela não é vítima, porque você se colocar no lugar de vítima é confortável, né? É Porque bem daí mais fácil. igual, coitadinho, Eu né? fazia isso o tempo todo, né? É. Ai, tipo, meu, tá Ai, louco. por que comigo? Só acontece Aham. comigo, tá? Tu não é vilã, Sim, né, não. daquela história. Só comigo, por que comigo, né? Não. E aí, quando você sair dessa posição de vítima, te demanda esforço, né? Aí assusta, né? É, Você tá acostumado com um aham. tipo de padrão, um tipo de energia, e quando é colocado em ordem na constelação, você fala, esse aqui é meu lugar. Até que às vezes a pessoa fala, nossa, eu senti vertigem depois que eu fiz constelação, porque, nossa, tava tão leve, e tipo... Eu tava acostumada com essa Não, leveza, tava acostumada né? com aquela, o ombro Aham. pesado. Às vezes as dores musculares também é a sobrecarga do que tu carrega, né? Olha só. É a sobrecarga dos sentimentos que tu carrega. Aham. E não quer liberar, não quer deixar Pra a te pessoa ver, carregar. né, que ele reverbera no corpo físico, Sim, né? total. Tanto as doenças, né? Tem várias As doenças que é de doenças. fundo emocional, né? Sim. A grande maioria. se O for. vazio. Tipo, o vazio existencial. O vazio Aham. que eu não me coloco no lugar. Então, precisa reconhecer a origem de onde tu veio, quem te deu a vida, por que você tá aqui. Nossa, que Entendeu? interessante. Colocam numa ordem, que é, né, a Aham. ordem do amor que eles falam, né? Muitas às vezes falada por Bert. Olha, Ana, interessantíssimo, interessante. E que bom que temos essa ferramenta, né? Que bom que E temos olha, nós essa. temos aqui no Brasil consteladores maravilhosos. Eu tive contato com alguns, né? Aham. E até mesmo eles me ajudaram bastante nessa questão. E vou te falar, é uma ferramenta que, se você se abre a isso, né, se permite a isso, a falar a constelação é para todo mundo, mas tem gente que não vai aceitar, né, não vai Aham. entender. Então, ó, além de não ser religioso, Aham. né, não é uma questão importante religiosa, dizer, né, Aham. é uma questão, tanto é que hoje tem até profissionais como padre, pastor, alguns pastores que eu conheço, essas questões que não está ligado à religião, mas sim que ele fala aos antepassados. Então, tudo que carregamos dos nossos antepassados tem que ser visto e acolhido com muito amor e respeito, né? Aham. Sem julgamento, porque a gente não sabe o que eles passaram para estar julgando isso. Então, essa é uma das ferramentas que vai te trazer, além de amplitude no teu caminho, vai te deixar um caminho amplo. Você vai olhar para a tua vida de uma forma diferente, sem culpar outras pessoas. Aham. Porque Que sempre vai ter, maravilhoso. né, o inconsciente da culpa Aham. E esse inconsciente é que trabalha, né? que Ali, né? trabalha. Então, olha, gente, quem Uhum. quer conhecer a constelação, se tiver profissional na área, no lugar que você tenha, se não quiser participar, seja representante, vá até o local, observe, porque é muito interessante, né? Porque as pessoas Aham. falam, ah, mas o que eu vou fazer lá, o que eu vou pedir? Às vezes, como representante, você já está colocando alguma coisa em ordem. Olha só, né? Antes de ser constelador, a gente precisa ir participar de constelações de outros terapeutas para que a gente também tenha segurança no que a gente faça, entendeu? Então isso é muito bom se compartilhar, porque às vezes coisas que eu não sei atuam dentro do campo me trazendo clareza. Eu como representante. E até mesmo questões minhas mesmo, comigo mesma, né? Olha só, que legal. Muito interessante, Ana. Foi muito esclarecedora essa conversa, assim, me abriu várias coisas que eu não sabia que era possível tratar. Acredito que também ajudou muita gente a entender um pouco disso, porque essa terapia, ela não se popularizou há muito tempo, né? Não faz muito tempo que a gente fala de constelação, Mas tem né? pessoas que já têm essa formação há mais de 20 anos, né? É que Aham. nós aqui, eu, você, temos essa consciência desse momento, mas com Aham. certeza, porque você vê, olha, ele ficou mais ou menos, pelo que eu li num livro dele, 16 anos numa convivência com a tribo Zulu na África do Sul, Aham. para ver todo o processo de organizacional, né? De como Aham. atuava as dores, de como eles lidavam com aquilo. Então, nós temos esse conhecimento agora. Eu não sei, tem pessoas que têm há muito mais tempo, né? Então, Aham. conforme, como eu te falei, o conhecimento que você recebe é através da consciência que você atua. Aham. Entendeu? Então ele te traz a consciência. Eu estou estudando agora constelação familiar, não sou uma consteladora que já está igual outras pessoas, né? Há mais de 20 e tantos anos, eu não sei mais ou menos quando que veio para o Brasil, isso não posso te precisar agora. Aham. Mas eu já, você vê, ó,
9 anos atrás eu tomei conhecimento da constelação familiar porque eu precisei dela, Aham. mas não estudei a fundo, só fui estudar, e nem que eu tenha estudado, porque é muito completo, né? E é complexo todas as informações que você recebe. Então, para ser um constelador hoje, para tornar e facilitar outros consteladores, outras formações de consteladores, tem que estudar muito. E tem várias vertentes na linha de Bert Helling, né? Que traz esse conhecimento. Então, eu gosto da atuação da energia, da vivência, de trazer, que traz um ponto de clareza para você. Ai, que legal. Entendeu? Não só da parte... Porque as pessoas que vêm me procurar não são para eu formar, porque eu nem tenho, né? Nesse momento, esse conhecimento para passar adiante. Mas eu tenho sim para vivenciar as técnicas do que eu vivenciei, do que eu estudei. Claro que o tempo todo é constante o estudo, você saber alguma coisa nova, alguma atuação, entendeu? Porque apesar de ser um campo de expansão da consciência, você tem que estar em constante movimento, em constante atuação, em constante conhecimento do que você vai atuar. Porque sempre se apresenta no campo coisas diferentes. Conforme você vai atuando no dia a dia, ele vai aparecendo, né? Ele vai abrindo. É uma expansão, ele vai abrindo, ele vai trazendo aquela consciência para você. É muito legal. Ô, Jana, nós temos perguntas? Se tiver no Instagram ali. Obrigada. Então, deixa aqui só aparecer aqui. Mas eu acho que foi bem claro, esclareceu bastante essa questão da constelação. Foi muito interessante a gente poder entender que isso é uma ferramenta que ajuda no dia a dia, que é muito legal, eu acho que o mais importante para que a gente tenha uma vida plena aqui é quando vem os desafios, você entender e aprender com eles, porque eles que são os nossos maiores professores, né? Sim. Com certeza, Com né? certeza. E acredito que a constelação é uma ferramenta que nos ajuda a entender esses desafios e por que passamos por eles, né? Sim. E você gostaria de falar mais alguma coisa que seja importante? Olha, já foi interessante vocês me trazerem aqui hoje, né? Eu falo demais, mas assim, no contexto da constelação, eu acho que a pessoa tem que estar aberto a receber essa técnica, porque é bem interessante isso, né? Não que ela não vai funcionar, se você não acreditar também, funciona, porque o que acontece? É um campo muito inteligente, de uma energia inteligentíssima que tá ali, né? No teu campo vibratório, que é uma consciência dos teus antepassados lá de trás. Claro que não atua dessa forma aqui, porque quem vai tomar consciência é você do que aconteceu lá. Mas é que essas pessoas se abram a essa técnica, ela é muito importante, principalmente para você se libertar dessa questão e você ter uma vida mais leve, não se sentindo culpada. Não que você vai ser dona do mundo, claro, você vai ser dona do teu mundo. Teu mundo, né? Já é o suficiente, e atuar, né, com mais harmonia, com mais paz, principalmente dentro do teu lar, dentro da tua casa, no meio em que você convive, o respeito com as pessoas, ele te traz muito isso, porque tem também no meio a arrogância, né, de querer ser maior do que a outra pessoa, e a gente não é, né? Não é, né? Então, a gente tem que se colocar no nosso lugar, que é o suficiente, já chega, né? A gente tem tanta questão a ser resolvida dessa questão, então trazendo essa clareza através de uma técnica que vai te expandir essa consciência, vai te trazer a consciência de cada ato, de cada consequência que isso gerou na tua vida, seja de bloqueio, de doença, de escassez, né, de não merecimento, de vítima, né, então ela te traz essa abertura. Então eu quero convidar as pessoas também, né, para esse movimento, porque tem pessoas consteladores fantásticos aqui, principalmente aqui no Brasil, que a gente toda hora tá, né, nesse movimento aí, apesar de não estar nele, mas está sempre em conexão, né? Sim. Para que as pessoas experienciem. Ai, com certeza. Se não
for constelado, que seja representante, que vai aprender bastante. Bastante. Eu ainda sou representante de algumas vezes. Ah, eu vou querer fazer parte disso daí. É bem legal, porque a gente aprende muito mais atuando. Eu quero, muito legal. Eu sou, tipo, eu dou alguns cursos, né? Claro que não é da constelação, mas eu aprendo mais quando eu estou representando através de uma colega, né? Que tá passando. Então, daí eu aprendo para que eu possa, sim, nos momentos que eu achar que eu estiver errada ou que eu estiver atuando, porque o campo é inteligente, ele já se movimenta por si, pelas percepções que você tem. É interessante, porque, tem como errar? Não. O campo é inteligente, ele dentro desse campo tem uma energia, um campo morfogenético, né, de uma questão que traz a consciência, tanto de grupo, quanto individual, quanto pessoal, ele traz. E também a questão espiritual, quem você quer ser aqui. Qual a missão da tua vida aqui? Não é espiritismo ou religião. É a tua parte espiritual, o teu encontro contigo mesmo. Ele também traz ali para você ver isso, né? Sim. Então, essa parte aí desse movimento que a gente faz dentro da constelação familiar xamânica é um movimento diferenciado, mas respeitando a base de onde ele veio, que foi, né, da questão que foi trazida através do conhecimento de Bert Helling, para que a gente atue dentro da nossa própria vida e veja com clareza como que a gente pode agir, né, daqui para frente, sem julgar as pessoas, olhar mais com amor. Que legal. Ana, eu quero agradecer muito, muito por essa troca de conhecimento, por esclarecer pra gente. Eu tenho certeza que isso vai ajudar muita gente. Você atende em Itapema? Eu atendo em Itapema. Eu tenho uma sala num espaço. E atende online também? Atendo online também. Nós vamos deixar o teu contato depois aqui no nosso Instagram também. Quem tiver interesse em entrar em contato para fazer algo mais individualizado, né? Sim. E continuar convidando vocês, mulheres, dia 24/8, nosso encontro presencial com a nossa terapeuta Ana. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui. Achei o espaço fantástico, a energia muito boa, né? Claro que talvez, né, em muitos aspectos a gente às vezes deixa de corresponder, mas esse é o meu aprendizado. Eu estou em constante aprendizado e a gente tem que reconhecer que somos humanos e somos falhos, né? Eu achei que você foi maravilhosa. Maravilhosa. Tá, eu adorei. Você. Eu amei vocês, a toda a equipe aqui são fantástica. Parabéns pela atuação. Parabéns pros meninos aqui, né? Olha, eu vou te dizer, não sou dos equipamentos. Dos cabos, dos equipamentos aí. Mas gostei muito, é a primeira vez que eu participo, eu já tinha sido convidada, mas assim, não é o medo, né, do que eu vou fazer, é o medo do desconhecido que a gente tem, né, como que funciona, como que atua. Mas eu sou muito grata pelo convite, obrigada, agradeço. Também. Obrigada. Obrigada, meninos. Obrigada, gente. Obrigada, Jana. I'm no longer